Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre as equações integrais de Volterra, tá? Antes de entrarmos propriamente no tema, queria falar com vocês aqui que essa aula foi feita usando os seguintes livros. Primeiramente, Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, do William Boyce e do Richard Prima. Talvez o melhor livro de equações diferenciais que nós temos aí em português, tá? Extremamente completo para qualquer curso introdutório de equações diferenciais. Além dele, para essa aula, nós usamos o livro Equações Diferenciais, do Nagel do Seth. Também um livro ótimo, com muitos exemplos e um pouco mais de profundidade aí em certos exercícios mais complexos, né? Então, ótima didática teórica e ótimos exemplos e bons exercícios para você se desenvolver, além do Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem, do Denis Ziel, né? O Ziel tem um livro aí com o Cullen que também é indicado, tá? Apesar dele ter alguns probleminhas, alguns erros, ele tem ótimos exercícios introdutórios e a didática dele quanto à teoria também é muito boa. Mas para essa aula especificamente eu usei esse livro. Lembrando que todos os três livros, tanto do Boyce, quanto do Nagel, quanto do Ziel, estão aí na descrição. Você encontra o link deles para onde você pode adquiri-los com desconto. Lembrando que é sempre bom você ter os seus próprios livros para que você possa fazer anotações e estudar. Ok? Bora para o conteúdo então. O que seriam as equações integrais de Volterra? São formas de se trabalhar com equações envolvendo funções desenvolvidas por um matemático italiano chamado Vito Volterra, que tem uma história muito interessante, tá? Era um matemático de renome na Itália no início do século XX, né? E além de ter lutado na guerra, ele foi um opositor ferrenho do regime fascista na Itália, tá bom? Mas a sua grande contribuição para a matemática foi a introdução das equações integrodiferenciais no seu estudo de crescimento populacional. O Vito Volterra ele deu continuidade ao trabalho do Verhulst para modelagens de crescimento populacional, formas matemáticas de se controlar populações de uma forma genérica, obviamente, tá? Então, ele trabalhou muito com o sistema presa-predador, né? E no meio de todo esse estudo apareceram aí as, as equações integro-diferenciais, que são equações com essa cara, né? Quem está acostumado com equações diferenciais sabe que as equações diferenciais associam funções e suas derivadas numa equação, né? E que o que a gente quer é uma função que satisfaça aquela equação, tá? As equações integro-diferenciais elas têm a mesma natureza, né? Ela tem a mesma ideia. Você tem aqui uma função f de t, tá? E que você quer achar uma função f de t que satisfaça essa relação, né, de f com a sua integral. Para quem já estudou um pouquinho de transformada de Laplace, sabe que essa integral aqui ela tem uma característica interessante, né? Ela é a convolução, né, de f, aqui f de t com h de t, né? Então, Voltaire trabalhava com isso um pouco antes de se falar em convolução, porque ele também foi um dos matemáticos que deram um grande impulso no que viria a ser a análise funcional e, consequentemente, onde a convolução apareceria com mais força para as nossas transformadas integrais. Tá? Bom, continuando aqui, ó, o importante é você saber o seguinte: nessa equação, o que nós queremos descobrir é essa função f, né, que aparece também aqui na sua integral. Mas as funções g e h, elas são conhecidas, são funções dadas no seu problema, tá bom? Então, o meu problema é basicamente encontrar a função f, tá bom? E em geral, essas equações são resolvidas usando a transformada de Laplace. Para exemplificar para vocês, né, nós vamos trabalhar aí com duas equações. A primeira, você tem a f de t igual a 3t quadrado menos e elevado a menos t, menos a integral de 0 a t de f de tal e elevado a t menos tal de tal. Ok? Como que nós vamos trabalhar com essa equação integral para resolver ela, né? Nós queremos então encontrar qual é a f de t que satisfaz essa relação entre funções
e a integral. Perceba o seguinte, logicamente você tem aí, né, eu considero que você já está estudando transformada de Laplace principal, ou já estudou, principalmente o teorema da convolução, e aqui você percebe que isso é a convolução de f com e elevado a t, ok? Isso vai ser muito importante para mim, por quê? Lembrando aí que a transformada de Laplace de f convolução com uma função g é, na verdade, a transformada de f que multiplica a transformada de g, tá bom? Então aqui nós vamos considerar que a função f que eu quero encontrar, que é a solução da minha equação integral, ela admite transformada de Laplace. Bom, então aí, o que eu vou fazer agora? Nós vamos aplicar a transformada de Laplace na equação. Então nós vamos ficar com o seguinte, ó. Nós vamos ficar com transformada de f de t. Aqui eu já vou falar para vocês que nós vamos usar, obviamente, a linearidade da transformada de Laplace, né? Então, 3 transformada de t quadrado menos transformada de e elevado a menos t, menos, e aqui nós já vamos trabalhar com o fato de que estou falando da transformada de f convolução com e elevado a t. Bom, isso vai me levar aonde? Né? Nós teremos f de s igual a 3 vezes transformada de t ao quadrado é 2, então 3 vezes 2 sobre s ao cubo, né? Para quem não lembrar, nós temos uma tabela no site, está linkado aí na descrição do vídeo, tá? Menos a transformada de e elevado a menos t, que dá 1 sobre s mais 1, menos a transformada de f de t, convolução de e. Opa, deixa eu arrumar aqui. Transformada de f vezes a transformada de e elevado a t, né? E deixa eu arrumar aqui também que estava x, mas é t. Ok? Bom, eu vou colocar um igual que eu vou mexer só nesse lado direito da minha equação. Então, nós teremos 6 sobre s ao cubo, menos 1 sobre s mais 1, menos f de s, que multiplica 1 sobre s menos 1, que é a transformada de e elevado a t. Bom, então perceba que você tem o seguinte, você tem f de s igual a essa parcela, 6 sobre s ao cubo menos 1 sobre s mais 1, menos f de s, que multiplica 1 sobre s menos 1. Então, o que nós vamos fazer? Olha, é a mesma lógica para resolver equações integrais, é a mesma lógica para se resolver equações diferenciais. Né? Nós transformamos uma equação integral agora numa equação algébrica, ok? Nós vamos isolar o f de s porque ele vai me dar a minha solução. Perceba, se eu isolar o meu f de s, a minha solução da equação integral é a transformada inversa desse f de s porque ele vai me dar o f de t. Tá? Então essa é a nossa estratégia. Ao isolar esse f de s, nós vamos encontrar 1 mais 1 sobre s menos 1, que vai multiplicar o f de s, igual a 6 sobre s ao cubo, menos 1 sobre s mais 1. Tá bom? Vamos lá, então. Então agora a gente precisa agrupar esse termo e agrupar esse termo do lado direito. Eu vou primeiro, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo do lado direito. Mas a gente calcula esse mínimo múltiplo comum, e isso é s menos 1 mais 1, tudo dividido por s menos 1. E aí esse menos 1 vai simplificar com mais 1, né? E você vai sobrar com s sobre s menos 1. Tá bom? Então, nós ficaremos com s sobre s menos 1, que multiplica f de s, igual a 6 sobre s ao cubo, menos 1 sobre s mais 1. Então, é basicamente isso. Bom, nós não terminamos ainda de isolar o nosso f de s, né? Agora, falta eliminar não, né? Tirar esse termo que está multiplicando o f de s. E aí nós vamos passar multiplicando cruzado. Esse s mais 1 vai multiplicar o 6 e também vai multiplicar o menos 1, ou 1, e o s vai multiplicar os
denominadores, né? E aí nós vamos ficar com o seguinte. Você vai ficar com 6s menos 1 dividido por s à quarta, menos s menos 1 dividido por s vezes s mais 1, tá? Bom, vamos lá. Observações. Infelizmente, nesse momento, nós ainda não conseguimos aplicar a transformada inversa, porque você não consegue encaixar nas equações tabeladas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui com essa subtração. Perceba que a primeira, ela é bem tranquila de você trabalhar, né? Ela é 6. Veja que esse 6 ele vai multiplicar tanto esse s quanto esse menos 1, tá? Então, você vai ficar com 6s dividido por s à quarta, que vai te dar 6 sobre s ao cubo, tá? Menos 6 vezes 1, que dá 6, dividido por s à quarta. Agora, a gente tem que trabalhar com o próximo, né? Com a outra parcela. Bom, o que vai acontecer aqui? Perceba que você tem um polinômio de grau 1 no numerador e um polinômio de grau 2 no denominador, então nós podemos usar frações parciais, né? Isso vai ser menos alguma constante sobre s, menos alguma constante sobre s mais 1. Por que eu coloquei menos? Porque é o sinal que está multiplicando, é o sinal que você tem na operação, tá bom? Poderia colocar um menos aqui de fora e abrir um parêntese, mas é uma coisa de multiplicar nos dois. Bom, o que você vai fazer? Aqui você vai usar frações parciais. Eu não vou entrar nesses méritos, tá? A gente já tem vários exercícios aqui no canal sobre isso, né? Material, vasto material no site, listas de exercícios e materiais teóricos sobre isso, tá? Então aqui você vai ficar com menos 1 sobre o s, tá? E 2 sobre o s mais 1, ok? Então, só para lembrar que essa parcela foi encontrada usando frações parciais, né? Então, aqui o que nós teremos é 6 sobre s ao cubo, menos 6 sobre s à quarta, mais 1 sobre s, menos 2 sobre s mais 1. Ótimo. O que é isso? Isso é o meu f de s. Então, agora, se eu encontrar a transformada inversa dessa soma, eu consigo resolver o meu problema. A transformada inversa dessa soma, a transformada de Laplace inversa dessa soma, é a minha f de s que resolve a integral de Volterra, tá? Então, o nosso f de s é isso que eu tenho que encontrar a transformada inversa. Eu sei que a gente tem que aplicar a transformada inversa, né? Que a gente tem que trabalhar com os aspectos técnicos, né, do nosso problema, mas eu vou mostrar para vocês como que eu penso. E depois a gente escreve, ok? Bom, eu olho e penso o seguinte, bom, você tem 4 operações elementares aí, que são basicamente somas, né? Então você tem 4 somas, então eu vou utilizar a propriedade da linearidade, nesse caso, para trabalhar. Bom, eu vou, no primeiro momento, não olhar para esses dois primeiros termos que vão demandar um certo ajuste de constantes. Vou olhar basicamente nesse caso e nesse caso. Como que eu vou olhar nesse caso? Bom, a transformada inversa nesse caso, ela é tabelada, né? Ela é uma constante, igual a 1, tá bom? É só vocês olharem a tabela aí, eu vou deixar o link da tabela para vocês olharem, mas 1 sobre S, né, a transformada inversa é tabelada, é 1. Então, ótimo. Esse pedaço eu já resolvi o meu problema. A última, 2 sobre S mais 1, ela se assemelha muito, né, a menos de constante, à transformada da exponencial, né, transformada de elevado a menos t. Tá? Por que eu digo a menos de constante? Por causa desse 2. Né? Então, se eu escrever ele como a transformada inversa de, melhor, 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 1, isso então é 2 vezes e elevado a menos t, porque também é tabelada. Então metade do meu problema eu já tenho resolvido. Então, para resolver essas próximas duas, nós vamos ter que lembrar dessa transformada aqui. Transformada de t elevado a n é igual a n fatorial sobre
S elevado a n mais 1. Ok, então vamos fazer um ajustezinho aqui para a gente encontrar a transformada inversa. Então, disso aqui, eu vou conseguir chegar aqui, t elevado a n dividido por n fatorial, né? Vai ser o quê? Vai ser a transformada inversa de 1 sobre S elevado a n mais 1, tá bom? Então, com isso, eu vou conseguir trabalhar nesse caso, nesses dois casos, né? Então, ó, perceba o que a gente tem aqui. Aplicando a transformada inversa, você vai ter 6 que multiplica. Perceba, então, que você vai ter 1 sobre S ao cubo, ou seja, o n é 2. T ao quadrado sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então isso aqui é 3t quadrado. Ok? Então isso é igual a 3t quadrado. Perceba que a gente está só pensando. A gente não está resolvendo, a gente está só pensando. Aqui a gente vai pensar da mesma forma, transformada inversa, né? De que 6, que vai multiplicar 1 sobre s a quarta, então nesse caso n é 3t ao cubo sobre 3 ao cubo. 3 ao cubo é 6, então isso aqui vai simplificar, você vai ficar com t ao cubo. Ok? Tá, então agora o que você vai fazer? Agora nós vamos escrever nossa solução elegantemente. Como a minha f de s é o que eu tinha encontrado antes, então a f de t é a transformada inversa da f de s. Lembre-se, nós já pensamos em tudo isso antes, agora a gente só encaixou. Aplicamos a linearidade, né, e aí nós escrevemos o que era necessário para encontrá-la. O 6 é 3 vezes 2, eu preciso ter 2 fatorial no numerador, então eu jogo 3 para fora, fico com 2 fatorial sobre o s ao cubo para eu encaixar na transformada inversa que eu quero. O 6 é 3 fatorial e nesse caso eu preciso do 3 fatorial aqui, então não preciso jogar nada para fora. Mantenho a transformada inversa de 1 sobre s. Jogo o 2 para fora, né, transformada de 1 sobre s mais 1. E aqui eu só escrevo o que eu já sei, que essa transformada inversa é 3t ao quadrado menos t ao cubo mais 1 menos 2 e elevado a menos t, tá bom? Que era exatamente o que a gente tinha encontrado aqui nesse slide, ó. Tá vendo? 3t ao quadrado menos t ao cubo mais 1 menos 2 e elevado a menos t. Perceba que tudo que a gente escreveu nesse slide é exatamente o que nós escrevemos de forma matematicamente mais elegante aqui, né? E logo a gente encontrou a nossa solução, né? Que é essa função de t. Então essa função de t é a função que satisfaz a minha equação integral de Volterra. Um segundo exemplo agora trabalhando com uma equação diferencial, né? Então você tem aqui uma equação integro-diferencial. Ela é uma equação que mistura uma equação diferencial com uma integral, né? E aí novamente eu chamo a atenção para o fato de que nessa integral você tem aqui basicamente y de t convolução com e elevado a menos 2t. Ok? Com isso, você consegue reescrever essa equação como sendo primeira derivada igual a 1 menos y convolução e elevado a menos 2t. Tá? E aí, como eu tenho uma condição inicial, que é o y de 0 igual a 1, né? Então eu consigo aplicar a transformada de Laplace nesse caso e resolver ela como um problema de valor inicial bem simples, né? Então agora, aplicando a transformada de Laplace, agora eu já vou aplicar direto, tá? A transformada de Laplace da derivada S vezes y de S menos 1, né, que é o nosso y de 0, igual a 1 sobre S, que é a transformada de 1, menos a transformada de y, que vai multiplicar a transformada de e elevado a menos 2t, que vai ser 1 sobre S mais 2.
Lembre-se que eu tinha dito para vocês no início da aula que eu estou considerando que vocês já estão trabalhando com equações diferenciais e têm algum domínio da tabela, pelo menos, para trabalhar. E aqui, obviamente, né, da transformada da derivada, tá bom? Então agora nós vamos usar a mesma lógica, né, do exercício anterior. Nós vamos isolar, né, o f de s, ou seja, você vai passar esse termo para o outro lado, né? Então você vai ficar com s que soma 1 sobre s mais 2 e multiplica o nosso y de s, né? E aqui do nosso lado direito você vai ter 1 sobre s mais 1, tá bom? Observe o que você vai ter aqui dentro, né? Você vai ter s vezes s mais 2 mais 1 dividido por s mais 2. Confere? Por que eu estou fazendo isso? Para a gente chegar exatamente no termo que multiplica o meu y de s, que vai ser s quadrado mais 2s mais 1 dividido por s mais 2. Tá bom? E aí, agora também nós vamos fazer a mesma coisa para essa soma. O que é isso? Isso é 1 sobre s mais 1, que dá 1, mais s sobre s. Tá? Isso é só para você entender o porquê que eu vou escrever agora que você tem s ao quadrado mais 2s mais 1 dividido por s mais 2 multiplicando f de s igual a s mais 1 sobre s, ok? Então tá bom. Então nós chegamos nessa relação. Antes de mais nada, eu vou pedir para você observar o seguinte. Esse termo que está aqui no numerador, s quadrado mais 2s mais 1, na verdade, ele é s mais 1 ao quadrado. Tá? Então ele é s mais 1 ao quadrado. Trinômio quadrado perfeito, né? Isso vai ser importante para mim. Por quê? Porque nós vamos usar a mesma lógica que a gente usou anteriormente. Lembra? O numerador vai vir multiplicar esse s e o denominador vai vir multiplicar o s mais 1. Tá? Para a gente o quê? Para a gente isolar o f de s. Então, ó, o que nós teremos? Nós teremos que o f de s vai ser igual a s mais 1 vezes s mais 2 dividido por s, que multiplica s mais 1 ao quadrado. Porque o que vai descer? O numerador. Né? E o numerador do outro lado é s mais 1 ao quadrado. Tá? Então, esse s mais 1 do numerador simplifica com esse quadrado, e nós encontramos o nosso f de s como sendo s mais 2 dividido por s, que multiplica s mais 1. Logo, a solução dessa minha equação integro-diferencial vai ser y de t, que na verdade é o que? É a transformada inversa de Laplace, né? De s mais 2 dividido por s vezes s mais 1. Tá bom? Que aí, usando frações parciais, a gente chega que isso é igual à transformada inversa de 2 sobre s menos 1 sobre s mais 1. E aí vamos escrever aqui que isso foi obtido usando frações parciais. Tá? E agora eu vou usar o espacinho aqui de cima para a gente raciocinar igual a gente raciocinou anteriormente. O que nós temos? 2 sobre s menos 1 sobre s mais 1. Logicamente eu vou usar a linearidade. Né? Usando a transformada inversa nesse caso, nós temos 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre s, que é 1. Então, 2 vezes 1, nós teremos 2. Né? E aqui, nesse outro caso, nós teremos que a transformada inversa também é tabelada. Né? Aqui é a exponencial com o menos 1, então seria s menos menos 1.
Então, isso daqui seria e elevado a menos t, tá? Olhando aí na tabela. Então, pronto, né? Já raciocinamos. Basicamente, já encontramos a nossa transformada inversa, né? Ela é basicamente 2 menos e elevado a menos t. E aqui a gente vem e escreve que essa transformada inversa, então, usando a linearidade, é 2 menos e elevado a menos t. Tá bom? Então você vai escrever aqui, por fim, que, portanto, y de t igual a 2 menos e elevado a menos t é a solução do seu problema. Tá? E aí você findou, né, usando a transformada de Laplace e a convolução. Resolvemos essa equação integro diferencial. Eu não tinha, acho que eu não escrevi isso antes, né? Essa daqui é chamada de equação integro diferencial, tá? Então era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula. Uma aula interessante, uma aula que dá pra gente trabalhar muita coisa, transformadas de Laplace, convolução, transformadas inversas, né? E obviamente apresentar aí as integrais de Volterra para vocês. Se tiverem um tempinho, vão atrás aí da história do Vitor Volterra, que vale muito a pena. Tá bom? Então, meu prezado aluno, gostou dessa nossa aula? Então venha ser um apoiador do nosso projeto. Se puder, curta, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Se inscreva no canal, isso é muito importante para mim porque ajuda a consolidar cada vez mais esse projeto de criar um local onde a gente pode desenvolver a matemática universitária. Se quiser apoiar e agradecer ainda mais, você pode fazer um Pix de qualquer valor para nós, a chave Pix está aí na descrição. Isso apoia bastante a gente para manter o site no ar e continuar fazendo os nossos vídeos. E antes de sair, não se esqueça que na descrição a gente tem um link para listas de exercícios gratuitas e também conteúdos sobre o tema dessa aula. Ok? Então até a próxima aula. Abraços.